A Fórmula 1 já correu e corre nos lugares mais malucos possíveis. Ruas estreitas em Mônaco, pelos castelos nas ruas de Baku, até extintos circuitos como o deserto de Casablanca no Marrocos, agora em volta de um vulcão. Ah não, aí o roteirista viajou, certo? Errado. Mas como isso é possível? Para a Fórmula 1 old school, a antiga, a raiz, nada era impossível. Um circuito desafiador, perigoso e muito fatal. Só um piloto brasileiro correu e subiu no pódio por lá, mas nessa corrida ele teve influência em um acidente trágico que cegou um piloto. E esse acidente causou o maior efeito borboleta da história da categoria e é muito responsável pela criação de dois dos melhores pilotos do mundo. Esse mortal circuito vulcânico deu palco para os corajosos e a oportunidade para a morte. Poucos tinham a ousadia, o lugar era até chamado de Nürburgring francesa, ou seja, a reputação precedia. Mas onde fica? A Fórmula 1 poderia voltar por lá? Qual brasileiro causou o tal acidente? Quem foi o piloto que ficou cego? Que história é essa? Tudo isso em volta de um vulcão. Parece corrida do Speed Racer, mas foi na Fórmula 1. A história desse circuito na cidade francesa de Clermont-Ferrand começa lá nas antigas, após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro sujeito a cogitar usar as ruas montanhosas e cheias de perigo foi Jean Alchatret. Acho que é assim que se fala. Jean era presidente da Associação Desportiva de Automóvel Clube de Auvergne, cidade vizinha de Clermont-Ferrand. As chances de isso realmente acontecer cresceu porque ele tinha suporte e apoio do ex-piloto da Fórmula 1, o francês Louis Rosier. A ideia dele era usar a região para sediar uma corrida em homenagem aos 50 anos da última edição de um tradicional campeonato regional chamado Gordon Bennett Cup. O grande problema de usar o traçado original do antigo campeonato era que o circuito de rua tinha mais de 137 km de extensão, e todo esse trajeto, 50 anos depois, estava totalmente fora de cogitação, devido às mudanças dos padrões exigidos. Se os padrões de 1950 já não eram aquelas coisas, imagine em 1905. Com isso, eles adaptaram o trajeto para tornar a ideia possível, e para isso precisaram diminuir a extensão do traçado em quase 20 vezes. A corrida estava certa para acontecer em 1955 e seria o Rallye de Ville, até que... Menos de um mês antes do grande dia da inauguração, na tradicional 24 horas de Le Mans, Pierre Bouillon, guiando pela Mercedes, se chocou contra o carro da Jaguar na entrada de uma chicane, e o Mercedes voou em chamas direto nas arquibancadas. Além do francês, outras 83 pessoas morreram e outras 180 ficaram feridas. De longe, a maior tragédia da história do automobilismo. Esse acidente foi o grande motivo que fez a Mercedes abandonar a Fórmula 1 por mais de 50 anos. Além do choque, também foi uma atitude para proteger a imagem da marca. Esse acidente paralisou as corridas no mundo todo, então a estreia do circuito francês foi adiada até que as condições de segurança fossem colocadas em dia. Enquanto isso, Jean e Louis planejavam a melhor forma de correr por lá, e o espaço foi usado para testar outras corridas regionais de motociclismo. 2 anos se passaram, então em 57, as obras para adaptar a pista e construir as garagens foram iniciadas. Um pouco mais de um ano depois, o circuito foi inaugurado com uma corrida de 3 horas de GT e de uma Fórmula 2. Já nessas duas corridas deu para ver que o circuito de Charade seria um grande desafio e que daria mais chance para os pilotos mais ousados e corajosos. O circuito de subidas e descidas bem íngremes, com as suas curvas de todos os ângulos possíveis, fazia do lugar uma verdadeira montanha russa. Para dar um exemplo, Danny Hulme, campeão da Fórmula 1 de 67, disse certa vez que as curvas em alta velocidade faziam com que os pilotos vomitassem sempre por lá. Eles até optavam por usar um capacete um pouco mais aberto para conseguirem vomitar enquanto pilotavam. Olha que bizarro. Em 72, um Fórmula 1 chegou a fazer uma média de 170 km por lá, praticamente zigue-zagueando. Loucura total. Não, mas calma aí, roteirista, como assim? Você estava falando da inauguração de corridas por lá através da GT e Fórmula 2. Como é que do nada já assim a Fórmula 1 foi parar por lá? Foi tão fácil assim? Quando é que a Fórmula 1 começou a correr por lá? Acredite ou não, o reconhecimento mundial daquele circuito veio antes da Fórmula 1 correr por lá.
O primeiro grande evento foi em 59, quando o Campeonato Mundial de Motociclismo resolveu dar uma chance para o circuito, e aquele campeonato tinha uma das maiores estrelas da história do automobilismo, John Surtees, o único cara que até hoje ganhou os maiores campeonatos mundiais de 2 e 4 rodas, o motociclismo e a Fórmula 1. Seria esse britânico o verdadeiro GOAT do automobilismo? Bom, é papo para outra hora. O caminho para convencer a Fórmula 1 e ir para lá ainda era mais difícil, já que a categoria na época deixava claro que preferia pistas mais amplas e rápidas. Mas nada como um dia após o outro, e na base da insistência, alguns anos depois sua estreia, a cidadezinha com menos de 140 mil habitantes passaria a ser palco de um dos maiores eventos e mais vistos do mundo. 1965 foi o ano, mas embora o circuito fosse novo, a vitória foi a de sempre. O primeiro vencedor de Clermont-Ferrand em uma corrida de Fórmula 1 foi o lendário Jim Clark na sua Lotus 25, sem sustos como em quase toda a temporada para o bicampeão. Nesse GP também rolou gravações do filme Grand Prix, que foi lançado no ano seguinte. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial. Eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar, então corre conferir. O circuito de Charade sediou corridas de Fórmula 1 outras 3 vezes, 69, 70 e 72. E no período tivemos 2 vitórias de Jack Stewart e uma de Rogan Rindt. A corrida francesa tinha uma boa taxa de aceitação do público e até dos grandes pilotos da época, mas ao mesmo tempo eles tinham um sério problema que tornava a possibilidade de uma vida longa da pista na categoria em quase zero, e era muitas pedras. Sim, pedras para perder de vista. Por conta das ruas e outros trechos da pista serem praticamente em cima e na base do vulcão, você achou que a gente esqueceu dele, né? Era muito comum encontrar destroços que se soltavam das rochas rodeando a pista. Muitos desses destroços já mudaram rumos de várias corridas em diversas categorias. Inclusive forçou a aposentadoria de um personagem bem conhecido e muito relevante no paddock atual. A última corrida de Fórmula 1 que aconteceu por lá em 72 foi a mais polêmica delas. Chris Amon encaminhava sua primeira vitória da carreira após conquistar a pole guiando pela Matra. Ele fazia um excelente trabalho até que o carro azul com o número 9 passou por cima de uma dessas pedras vulcânicas e perdeu totalmente a sua chance de vitória. O neozelandês liderou várias outras corridas em várias chances diferentes de poder vencer, mas nunca ganhou nenhuma. Foi até apelidado de guerreiro azarado da época. Mas o grande assunto no GP de 72 não foi tanto assim a falta de sorte de Amon, mas sim um acidente também causado pelos destroços. Agora presta atenção nessa imagem, você conhece esse sujeito? Eu tenho certeza que sim. O nome dele é Helmut Marko. O austríaco iniciou a sua carreira na Fórmula 1 em 71, após conquistar 2 vezes seguidas as 24 horas de Le Mans. No GP de Charade, era o 9º na carreira de Marko, e naquela corrida Helmut conseguiu um P6 na classificação pela fraca BRM. Aquela era, de longe, a sua melhor posição de largada desde que chegou na categoria. A preocupação dele era mesmo com quem vinha na 4ª fila do grid, Emerson Fittipaldi. Não se classificou bem, mas era o piloto a ser batido de qualquer forma, pois vinha voando para ganhar o seu primeiro título mundial e o primeiro para o Brasil. Ele largaria em P8, buscando redenção na corrida para continuar defendendo a liderança do campeonato. Quando as luzes se apagaram, Helmut largou muito bem e conseguiu pular para 5º, mas Emerson acompanhou o ritmo. Segurar o brasileiro era quase impossível, e logo na 5ª volta, Marko já não dava mais conta de segurar Emerson. E foi nesse momento, nesse instante que Fittipaldi tentava abrir uma vantagem ainda maior sobre Helmut Marko, que o pior aconteceu. Sabemos que é normal ter mais sujeira na pista em circuitos de rua do que em pistas fechadas, mas naquela região era peculiar, e como não tinha zebras, os pilotos geralmente colocavam as 2 rodas na terra, trazendo uma sujeira absurda para a pista. Emerson fez exatamente isso, e assim, uma pedra foi catapultada da Lotus do bicampeão direto na viseira do capacete do austríaco. A força da pedra em direção ao capacete de Marko, somado com a velocidade do seu carro, a pedra se transformou em uma bala e resultou em um buraco enorme no capacete dele. Após ser atingido, o austríaco conseguiu encostar o carro e só depois ele perdeu a consciência. A partir daí,
o promissor piloto austríaco nunca mais enxergaria com o olho esquerdo. Além do furo do pneu de Amon e da pedra lançada em Helmut, vários outros pilotos sofreram com o pneu furado naquele GP. Todos esses fatores deixavam bem óbvio que o circuito de Charade não se estenderia no calendário, ainda mais que naquela época a França já tinha o circuito de Paul Ricard, que na época era um dos mais modernos circuitos existentes. Fittipaldi, um dos maiores pilotos da época e campeão daquele ano, comentou sobre o circuito e sobre qual era o seu possível potencial. Era um circuito rápido e fluido, foi uma pena nunca mais termos corrido lá, pois era um local maravilhoso, único e natural para o automobilismo. Se os organizadores tivessem recapeado o asfalto e assim eliminando o problema causado por pedras vulcânicas perdidas, o local teria se tornado muito mais seguro. Mesmo sendo evitados por eventos internacionais desde então, os organizadores do circuito de Clermont-Ferrand não largaram a mão. Eles passaram a oferecer o local para diversas corridas regionais que exigia menos normas de segurança do local para correr, mas o local era normalmente muito perigoso. E alguns anos depois, uma outra tragédia lá fez com que a lesão do olho de Helmut Marko parecesse pequena pelo nível de periculosidade que as ruas tinham a oferecer. Em 1980, durante uma corrida de carros de turismo, 3 fiscais perderam suas vidas por lá, justamente pelas áreas de escape do circuito serem as paredes de pedra. Dessa forma, em 88, a pista de 30 anos de vida e que arrastava multidões para os eventos que tinha por lá, encerraria as atividades. Mas depois de usar aquelas ruas como escada financeira por tanto tempo, o Conselho Regional de Clermont-Ferrand precisaria se virar para manter aquilo lucrativo de alguma forma. E assim foi construído e inaugurado um novo circuito em 1989. O novo circuito utilizava apenas os setores da região sul do antigo, e esse projeto na verdade estava no papel há bastante tempo, mas por questões legais demorou muito para receber o aval para começarem a mexer. A inauguração teve a presença de lendas como Fangio, Moss e Brabham. Só pilotos lendários, hein? A questão era que a área dos boxes e do paddock não sofreram muitas mudanças, já estavam ultrapassados para o padrão da época, então a pista nunca mais teve a chance de sediar corridas internacionais. Bom, mas foi só em 2000 que eles iniciaram as reformas para tornar o circuito permanente e cortar, desvincular todas as ligações com a rodovia que ficava em volta do vulcão. O circuito de Charade continua vivo e buscando se aperfeiçoar cada vez mais, com planos bem futuristas inclusive. Em 2020, os organizadores fecharam a parceria com a GCK, Green Corp Connection, uma holding de fornecimento de energia renovável. Com a parceria, o plano do circuito é mudar totalmente para energia verde, que virá de um parque solar de 12 hectares. A ideia é ter pelo menos 90% das atividades de lá voltadas para emissão zero. Será que a gente vai ver uma Fórmula E por lá? Para aqueles que querem entender a doideira que era o antigo traçado, as ruas continuam por lá para os que tiverem a oportunidade de dar uma volta. Confesso que acho a história do circuito absurdamente boa, mesmo com uma curta passagem pela elite. Bom, pensando bem, a passagem desse circuito é curta, curtíssima. Mas uma coisa que ela é responsável pela dominância atual da Red Bull nos tempos de hoje na Fórmula 1. Se liga só nesse maior efeito borboleta de todos os tempos. Helmut Marko se acidenta lá e nunca mais corre. Mesmo assim, ele continua ligado ao automobilismo, mas na área de gestão de equipes e pilotos. Um tempo depois, ele funda a própria equipe, a RSM Marko, para disputar várias categorias, entre elas a Fórmula 3000 e Fórmula 3. Nesse caminho, ele conheceu o seu compatriota Dietrich Mateschitz, fundador da empresa de energéticos dos Touros Vermelhos, a tal da Red Bull. No fim dos anos 90, Dietrich passou a patrocinar a equipe de Marko, que virou um time júnior da Red Bull alguns anos depois. Então, a mesma equipe foi responsável por moldar pilotos como Gasly, Albon, Ricciardo, Sebastian Vettel e Max Verstappen. E daí o resto é história. Você aí vai ter que ralar para encontrar um efeito borboleta na Fórmula 1 melhor que esse, viu? Tá lançado o desafio. Já ficou claro que Helmut Marko é um dos principais pilares da equipe Red Bull Racing, mas o mérito é todo dele pelo domínio da equipe? Quais outros têm parte importante na história do time austríaco? Aqui tá todos os segredos por trás do sucesso da equipe dos Touros Vermelhos, de latas de energético a... Bom, o vídeo já começou aí na sua tela, te vejo em 5 segundos.